esta crise que é velha, é antiga, do qual o nosso presidente desfez-se e, enquanto presidente da União Africana, ele propôs para que se indicasse um novo mediador. E a África Unida estudou o caso e encontrou um mediador que não é da região, é um que vem da África Ocidental, que é este presidente do Togo. Este é o nome que foi avançado. Começando com o Gama. Gama, como é que estás a ver a proposta deste presidente que é considerado jovem, mas também já lá estamos nas casas de 50 e tal. Mas pronto, vamos considerar jovem ao lado do João Lourenço, ao lado de Felix Tshisekedi, de Kagame, ele é jovem. Mas é mais velho de Felix Tshisekedi, porque já está no poder há bastante tempo. Mas em termos de capacidade de mediação, será que foi uma escolha inteligente, Gama? O presidente do Togo, entre os líderes ali na região, ele aparenta ser o mais neutro quanto a esta questão do conflito da RDC e do Ruanda e com o M23. Mas fora da sua neutralidade, estamos diante de um conflito que envolve desafios, um conflito que envolve várias partes, envolve muitos interesses. Isto vai depender da boa vontade do Ruanda, do Uganda e também dos próprios líderes da RDC, incluindo já aqui os do M23, para que essa mediação possa resultar e produzir resultados satisfatórios. Fala a língua, já é uma vantagem em relação ao candidato de Angola, né, que falava apenas uma língua. Ele fala francês, pode-se comunicar abertamente com o Tshisekedi e o M23 sem tradutor. Então, a questão da neutralidade dele também é uma vantagem aqui a considerar. Agora, a proposta tem que ir para a União Africana para ser votada e aprovada pelos cerca de 90 membros que fazem parte deste organismo. Portanto, foi o Biro que indicou esta proposta e ainda tem que passar por votação. Matumona, ouvimos algumas reações do lado da República Democrática do Congo que dizem que, bom, o Togo também teve dificuldades, teve conflitos e eles colocam em dúvida se ele tinha conseguido reconciliar as desavenças que houve no seu país. Mas tem uma outra valência que este jovem presidente apresenta, interviu nas negociações, ou melhor, na mediação dos conflitos em Mali e conseguiu tranquilizar, pacificar aqueles conflitos que havia daqueles lados. Como é que vês isto? O jovem vai conseguir, será votado? Os congoleses vão aceitar, não vão aceitar? Olha, quanto ao aspecto introdutório da questão, a reclamação do Congo quanto ao calibre, não é? Uhum. Ou a capacidade de resolução de problemas que o jovem presidente do Togo teve, mesmo no Togo, me recorda uma vez na União Africana mesmo, foi o presidente Robert Mugabe, alguém lhe apontou o dedo como ditador, não é? Um homólogo africano lhe apontou o dedo como ditador. E Mugabe, ao seu jeito, disse: quem aqui tem as unhas limpas que aponte o dedo. Não é? Então, quer dizer, então isso quer dizer o quê? Se o critério for esse de pacificadores ou unificadores das suas próprias nações,
para se encontrar um mediador, então o Congo não tem hipótese de encontrar um mediador no continente. Agora, é verdade que, se formos olhar para o perfil do Faure Nassimbi, ele é um jovem que está no poder há 50 anos, há 20 anos, mas a família é parte de um clã que está no poder há 58 anos. Ele herdou o poder do seu pai, o Nyassimi Adema, e de lá para cá ele tem, vamos dizer, o controle do país dele com um punho de ferro. Quanto a esse particular, se a pessoa ideal para mediar o conflito fosse alguém que tivesse, vamos dizer, se o Congo tivesse a busca de alguém que tenha um credencial democrático muito elevado, então acho que seria a pessoa errada, porque mesmo ele também, assim como os outros, que já fizemos menção do Oling, que fez um toque na Constituição, ele também já mudou a Constituição, e daqui a pouco ele será o primeiro-ministro do Togo, não o presidente, porque ele estava naquela situação mais ou menos que se encontra o João Lourenço, perdão, como manter-se no poder. Então, ele agora esvaziou, Togo vai passar a ter um sistema parlamentar, onde o primeiro-ministro é, de facto, o detentor do poder, não o presidente, a pessoa do presidente. Portanto, ela aqui quer fazer um jogo, se despe dos poderes presidenciais, assumindo a leadership do governo, que tem o poder executivo, enquanto primeiro-ministro. Yeah. Então, ele passa a ser a Maloney e o primeiro presidente é o Mattarella. Sim, a Meloni. Mas essa não é a estratégia dos russos, que vimos ali aquela troca, aquela escamotagem. Exatamente. Trump, como é que é? Putin sai e deixa o Dmitry Medvedev, por algum tempo, o rapaz de confiança, depois ele volta para o poder. Se bem que a diferença aqui é que o Putin, a Constituição russa, permite que depois ele pudesse recandidatar-se como presidente, que foi o que ele fez. E já no Togo, ele vai esvaziar completamente o lugar do presidente, vamos dizer, os poderes do presidente, transferir esses poderes para o primeiro-ministro, que será ele. Agora, quanto àquilo que é a expectativa da prestação dele enquanto mediador, acho que as críticas que fizemos, muita gente fez contra o João Lourenço, por não ser alguém que tenha vamos dizer, muita rodagem nas lides diplomáticas, como um mediador respeitado, tudo aquilo, ele também cai na mesma categoria. Só que aqui para o Congo e o Ruanda, a questão não é muito, não devemos focar muito no mediador, na pessoa do mediador. Compete às partes, cabe às partes, não é? Tenham vontade de resolver o seu problema, porque o mediador é somente isso, ele é um facilitador. No caso do João Lourenço, por exemplo, sou de opinião que a mediação do João Lourenço falhou porque houve falta de, vamos dizer, uma das partes, sobretudo, não negociava de boa vontade, que é o Ruanda. E é lógico, não é? É lógico em questão de conflito, as pessoas querem sempre negociar numa posição de força, e em casos militares, num teatro militar ativo, quem controla maior território não tem interesse nenhum em negociar. Tanto é que ouvimos o M23 conseguia dizer que não vamos marchar para Kinshasa, porque não lhe interessa negociar, porque a negociação dele é no terreno, no teatro militar. Ele está a ganhar, está a somar e a seguir. Então, quem precisa mais de cessar fogo, negociações, tudo aquilo, é a parte que tem desvantagem. E foi notório que depois o Kagame e o Tshisekedi encontraram-se no Catar, mas esse encontro, uma chapada sem mão para o João Lourenço, merecida ou não, foi uma chapada sem mão para o João Lourenço, mas ainda assim demonstrando a má fé da parte por parte de um dos beligerantes, um dos intervenientes, que é precisamente o Kagame, porque ele só aceita sentar-se com o Tshisekedi quando a União Europeia desfez aquele acordo que eles tinham, começou a vir sanções, e quer dizer que ali o conflito levou dois contornos, não é? Porque todo o conflito tem esse aspecto, e ele estava ganhando os dois, tanto no campo militar como no campo diplomático. Quando o Congo fez o revés no teatro diplomático, então ali o Kagame sentiu-se forçado a negociar. Então, é que, quanto a isto,
cabe ao Congo, não é, continuar a criar condições que force o Kagame a sentar-se para conversar, porque senão, ao contrário, não importa quem é o mediador, o Kagame vai fazer das suas, o Ruanda vai continuar a abusar do Congo. Ok. Mas agora, Gama, Qatar sai do jogo ou Qatar fica sempre ali às espreitas? E porque ouvindo alguns analistas africanos do mundo francófono, eles lamentaram-se muito porque que Qatar entrou em jogo, vistos que Qatar é um país não africano e que em África existem mentes brilhantes e conhecedores das, digamos, portanto, têm aproximação cultural, têm assuntos semelhantes. Neste caso, o Qatar foi retirado-se talvez por estes motivos, ou o Qatar continuará a estar ali às espreitas, visto que o Qatar joga grandes interesses naquela região e por causa mesmo das terras raras, como se diz hoje em dia. Bom, alguns congoleses dizem que quando se quer a paz, a pessoa pode procurar um mediador em qualquer parte onde quiser. E eles dão o exemplo de Angola, que Angola, quando procurou a sua paz, foi ter com Portugal 2 vezes, no Alvor e em Bicesse. E depois, no fim, foi ter com Mobutu, Badolite, foi ter com Libreville no Bongo, Lusaka e, por fim, foram os próprios angolanos a negociar entre si, mas a base do documento que o angolano negociou no Luena foi Lusaka. Então, isso para dizer que qualquer negociação que for acontecer, a base vai ser o documento que se chama Roteiro de Luanda. Mesmo que porque ele só precisa agora ser implementado. Se o Qatar for um mediador, conseguiu juntar as partes e pô-los eles agora a implementarem o que está no roteiro de Luanda, também é uma solução. É uma via. Não quer dizer que o Qatar... O Qatar tem estado a se destacar ultimamente na mediação de conflitos, já mediou em cerca de 8 conflitos, participou no conflito do Sudão. Então, eles tentaram. Depois, o Qatar é um país poderoso em termos de orçamentais, em termos das suas receitas, e é o maior comprador, um dos maiores compradores do ouro que o Ruanda vende. Extraído na República Democrática do Congo. Pois, o Ruanda tem uma refinaria que foi sancionada pela União Europeia, precisa de que os seus compradores aceitem, né, aceitem o seu ouro, e com isso ela criou uma relação com o Qatar que o faz estar ali presente. Pelo menos houve essa aproximação. O Qatar tem aproximação também, tem como chegar ao M23, porque eles usam muito a Al Jazeera para estes contactos, tanto mais que houve um momento que a Al Jazeera foi banida na RDC por Tshisekedi, que os acusou de dar muita voz ao M23. Então, o Qatar, ele pode continuar, porque são facilitadores esporádicos, não é aquele que estão permanentemente em contacto. Ele pode dar um sinal, e deu, né, que foi esta aproximação entre os dois líderes, Tshisekedi e Kagame, produziu resultados, conseguiu mostrar, e uma das partes, nesse caso o Ruanda, conseguiu mostrar que eu não fui para Angola em dezembro porque o mediador estava a tomar partido, estava a tomar partido e a se inclinar para um lado, mas ele aceita ir para o Qatar. E lembra-se que nesse processo nós temos 2 mediadores. Tivemos, aliás, o Quênia e o Angola. Portanto, o Quênia também já se retirou oficialmente? Não, o Quênia continua porque, pronto, embora que
eles têm tarefas diferentes. Angola era para mediar a aproximação entre a RDC e E o o Ruanda. Ruanda. O Quênia era para aproximar e produzir entendimento entre a RDC, Ruanda e o M23. A mediação de Angola não envolvia o M23. No fim, depois, juntaram as duas mediações que produziu o roteiro de Luanda, juntaram as duas mediações. Daí que, no fim, Angola tentou, sem sucesso, chamar o M23 para ir para Luanda. Então, houve a SADC, esteve também a fazer propostas, propôs um grupo aí de antigos chefes de Estado, entre os quais o Halema Montlantle, ex-presidente da África do Sul, que ficou aí pouco tempo, uns 6 meses ou um ano. Propuseram também o antigo presidente Obasanjo da Nigéria, um grupo aí de 5 ex-presidentes. Houve esta proposta a nível da SADC. Há agora esta proposta que o Lourenço dá a nível da União Africana e depois vai-se para a votação para ver como é que é. Agora, a figura do mediador pode ser um mediador credível, tem que ser credível, não pode ser aquilo que o João Lourenço fez. O João Lourenço mostrou-se muito inclinado à RDC. Tentou... Agora, sim, o João Lourenço tinha se apresentado de forma muito incline. O porquê? Qual era o leitmotiv? Era arrogância? Foi falta de inteligência? Aí João Lourenço não soube ser diplomata. A RDC, sim, também há essa ausência de experiência diplomática. A RDC é vizinha de Angola. Isso conta também muito. Então ele vai ter mais raízes, mais afinidades, mais interesses com o Ruanda. Depois ele e a RDC, o Angola. A RDC e Angola, nesse momento, até estão a partilhar um projeto em comum, que é o projeto do Ferro de Benguela. Vão estar sempre mais vezes, estão destinados a estarem juntos. Então, daí então, é como se fosse, o João Lourenço ali nesse processo, é como se fosse parte também. Nós temos povos em comum com a RDC. Então, isso tudo conta. O Kagame é um líder que está a querer projetar como um líder regional aqui no nosso continente africano. Ele tem um lado também, assim, é um líder autoritário, é um líder que não respeita muito, não vê assim com muito respeito presidentes como Lourenço, Tshisekedi, que chegaram agora. Ele se sente decano dos presidentes. Ele respeita o José Eduardo, líderes antigos, mas ao Lourenço não. Ele já foi ao público numa universidade fazer uma palestra e desvalorizou a mediação do Lourenço. Ele até disse que o Lourenço quer aparecer, é um líder que faz levantamento dos seus opositores, fez levantamento do João Lourenço, quando ele diz o líder, o mediador, está mais preocupado em querer aparecer, em querer ter protagonismo como mediador. Ele fez leituras e identificou estas particularidades em João Lourenço. Só que o único problema é que ele veio expôs aquilo publicamente, no espaço acadêmico. Então, estamos com muitas dificuldades com o nosso líder. Sebastião, fechando este bloco, tens algo a acrescentar sobre a mediação do Togo ou então os meandros da situação da República Democrática do Congo? Sim, é só para olhar, revisitar a ideia, não é, de como é que o Gama disse muito bem que o memorando de Luanda continua válido, parte do roadmap é Luanda e Nairobi. Então, Luanda estava focada, o trabalho de Luanda era a resolução do problema do Congo e Ruanda, quer dizer, ali só sentava Kagame e Tshisekedi.
Já o Nairobi preocupava-se com a resolução do conflito intercongolês, porque quando falamos do E23 é uma aliança, não é? E os cerca de 200 milícias que tem no Congo são parte também do problema. Então, o diálogo intercongolês é feito através do Quênia, através do Nairobi. Dali, a inteligência do M23, o M23 dizia que não, eu não posso estar no mesmo cesto com essas dezenas de milícias, nós somos um grupo superior, temos que estar também em Luanda. Dali a insistência do M23 em sentar-se com os grandes. Ele não queria ser misturado com os demais. E tanto é que, mesmo dentro daqueles meandros, o governo congolês conseguiu puxar para o seu lado algumas das milícias, os ditos Wazalendo. Os Wazalendo juntaram-se ao governo congolês, mas ainda assim eram parte daquele que seria a formação do diálogo intercongolês. Depois daquela convênio que houve entre a SADC e a Organização dos Países da África do Leste, juntou-se as duas coisas agora. Luanda e Nairobi estão num só sítio. E Lourenço, antes de abdicar, ele estaria a trabalhar com Uhuru Kenyatta na resolução do problema. Então, essa ideia mantém-se, que agora não tem só Luanda e Nairobi separados, estão os dois juntos, quer dizer que o conflito vai ser resolvido, ou a resolução vai ter que ser feita de uma maneira a grosso. E o Gama já fez menção que o Faure Gnassingbé não estará sozinho, ele terá 5 assistentes, não é? E dentre eles é o Motlanthe e também o Uhuru Kenyatta, e outros 3 nomes me escapam. E pronto, em suma é isto, que quanto ao Qatar, as críticas vêm da corrente segundo a qual aquele princípio de que a África agora está preocupada mais em encontrar soluções africanas para conflitos africanos. E essa ideia também foi elencada por Dr. Savimbi na altura das negociações de Lusaka. O governo, nesse caso o MPLA, queria que viesse o Filipe Melo, que era um brasileiro, também um diplomata de muito traquejo, mas a UNITA insistiu que fosse um africano, de modo a termos uma solução africana para problemas africanos. É assim que tivemos o professor Alioune Blondin Bey. Então,